prévia da inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, teve alta de 1,24% em março e ficou 0,09 ponto percentual menor que o de fevereiro. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador subiu para 7,9%, o maior desde maio de 2005, que teve o percentual de 8,19%. A alta é explicada pelo aumento na conta de energia elétrica, no preço dos combustíveis e dos alimentos, que juntos foram responsáveis por 77% do índice do mês. O governo federal editou uma medida provisória para refinanciar a dívida de clubes brasileiros. No total, eles devem mais de 3 bilhões de reais ao poder público. E para continuar em vigor, o Congresso precisa votar a MP em até 120 dias. A nova medida cria regras para o refinanciamento de todas as dívidas dos clubes com o setor público. Esses débitos estão em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. A presidenta acredita que o projeto trará mais transparência ao esporte, que é paixão e símbolo nacional. Em uma iniciativa inédita, estamos propondo um programa que permitirá aos clubes superar dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, adotar boas práticas de gestão, inspiradas em experiências empresariais e nos melhores exemplos do futebol internacional. Estamos construindo juntos uma grande oportunidade para todos, para os clubes, que será saldar suas dívidas e se tornarem financeiramente saudáveis. Com a nova lei, os clubes de futebol vão ter entre 120 e 240 meses para quitar os débitos com a União. Nos 3 primeiros anos, as parcelas vão ser limitadas a um valor de 2 a 6% da receita do clube. Foi encontrada uma solução que atende à urgência que nós, clubes, tínhamos, nos pontos-chave do projeto, ou seja, na adoção de medidas duras de responsabilidade fiscal, social e orçamentária, e também no parcelamento das dívidas fiscais, que é extremamente necessário para boa parte dos clubes. A proposta também traz as contrapartidas. Os clubes que quiserem refinanciar as dívidas vão ter, por exemplo, que manter todos os pagamentos de salários e direitos de imagem dos jogadores em dia. Além disso, devem investir parte da receita nas categorias de base e também no futebol feminino. Medida apoiada pela presidenta Dilma Rousseff e comemorada pelas atletas. As meninas merecem esse apoio porque nós temos grandes jogadoras no Brasil e nós precisávamos desse impulso. Então agora eu acredito que o futebol feminino no Brasil vai virar realidade. Eu acredito que agora, com esse novo passo, as coisas melhorem e dê um suporte para a gente favorável na nossa modalidade. Outra contrapartida dos clubes de futebol que quiserem regularizar as dívidas é assumir o compromisso de não gastar mais do que 70% da receita bruta com o futebol profissional. Eu acho que com essas medidas a seriedade vai tornar dentro do futebol e com certeza vai melhorar bastante. Quem descumprir as regras poderá sofrer penalidades que vão de advertência até o rebaixamento do clube, algo temido por toda a torcida. Nós vamos ter pela primeira vez no Brasil que se os dirigentes dos clubes agirem de má fé ou tiverem uma gestão irresponsável, ao invés de simplesmente deixar passar, isso vai levar o clube dele ao rebaixamento, que é uma coisa que nenhuma torcida perdoa. Então a gente acha que isso vai ser a grande medida de efetividade e que vai fazer com que a lei venha a valer com força para todos os clubes do país. A Casa Branca indicou que tem a intenção de reavaliar o seu apoio diplomático a Israel na ONU após a rejeição pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de uma solução de 2 estados para a paz com os palestinos. A posição americana para a paz entre palestinos e israelenses é baseada na chamada solução de 2 estados, um judeu e outro palestino. Essa proposta é rejeitada pelo premier de Israel, Benjamin Netanyahu, que esta semana venceu a eleição parlamentar no país. A opinião do primeiro-ministro sobre o tema pode levar a Casa Branca a reavaliar o apoio diplomático a Israel na ONU.
Os passos que os Estados Unidos têm tomado na ONU são baseados na ideia de uma solução de dois estados. Agora que o nosso aliado diz que não está mais comprometido com essa decisão, isso significa que devemos reavaliar nossa posição nessa matéria. Ernest afirmou também que o compromisso com uma solução de dois estados é a pedra angular da política americana em relação à região. O secretário de imprensa insistiu que, na medida em que este fundamento for erodido, as decisões políticas dos Estados Unidos nos diferentes organismos multilaterais, entre eles as Nações Unidas, devem ser reexaminadas. Logo depois, o primeiro-ministro de Israel negou que tenha dito que nunca estaria de acordo com a criação de um Estado palestino durante a campanha eleitoral. Na opinião dele, as condições é que ainda não são favoráveis. Reeleito na terça-feira para o terceiro mandato consecutivo, o premier israelense Benjamin Netanyahu se desmentiu em uma entrevista ao canal americano Fox News. O chefe de governo negou que tivesse abandonado a solução de dois estados, um judeu e outro palestino, como caminho para a paz na região. Netanyahu afirmou que não voltou atrás em nada do que disse ao conclamar no sentido de uma solução para a fundação de um Estado palestino desmilitarizado que possa reconhecer o Estado judeu. O premier ressaltou que as condições é que ainda não são favoráveis para isso. Durante a campanha para as eleições parlamentares, o primeiro-ministro teria dito que iria se opor à criação de um Estado palestino se fosse reeleito. O presidente americano Barack Obama telefonou nesta quinta-feira para Netanyahu e o parabenizou pela vitória nas eleições. Mas a Casa Branca informou que durante a conversa, Obama reafirmou o compromisso em longo prazo dos Estados Unidos com uma solução de dois estados que dê lugar a um Israel seguro juntamente com uma Palestina soberana e viável. A Arquidiocese do Rio de Janeiro abriu o processo de beatificação do jovem Guido Schaffer. Ele morreu afogado em 2009 enquanto surfava. O Papa Francisco visitou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, há 1 ano e meio. E o arcebispo do Rio disse que a visita deixou uma marca indelével na cidade por causa de sua poderosa mensagem aos jovens. Queridos jovens, por favor, não sejam observadores de sua vida, mas se envolvam. Jesus não permaneceu como um observador, mas ele mergulhou. Não sejam observadores, mas mergulhem na realidade da vida, como fez Jesus. Em uma entrevista em italiano à agência Rome Reports, o arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani Tempesta, comentou a visita do Papa Francisco. Os jovens podem amar, surfar e cantar enquanto ainda mantêm Deus perto dos seus corações. Eles podem testemunhá-lo e fornecer um exemplo de vida cristã. Durante o verão de 2013, milhares de jovens participaram de uma exposição sobre a vida de um surfista e seminarista brasileiro chamado Guido Schaffer. Ele era conhecido nas praias do Brasil como o anjo surfista Schaffer e está agora no processo de beatificação. Uma testemunhança belíssima per gli altri giovani. É um belo testemunho para os outros jovens. O Rio de Janeiro é conhecido por esportes e pelo samba. Também deve ser conhecido pela santidade de suas pessoas, como aquele jovem. Conosciuto anche pela santità del suo popolo, como questo di Guido Schaffer, não? Guido Schaffer estudou medicina e ofereceu cuidado aos muito pobres e doentes. No final, ele decidiu se tornar um padre. Enquanto no seminário, continuou surfando e falando de Deus com seus colegas. Guido morreu tragicamente afogado em 2009 ao surfar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aqueles que o conheciam dizem que ele ajudou a todos, não apenas os mais pobres, desde o porteiro do prédio até outros jovens surfistas. Guido não fazia nenhuma distinção quando ajudava as pessoas. A santidade tranquila é o que levou a arquidiocese a buscar a santidade dele. No final, ouvimos de todos os jovens que gostavam de ficar com Guido. Então, abrimos o processo. Se Deus quiser, ele vai ser beatificado e canonizado no final desse processo. O cardeal diz que a vocação de Guido tem inspirado muitos jovens, mas ele reconheceu que há muitos desafios para a juventude e para a Igreja do Brasil daqui para frente.
Vamos continuar falando de esporte, então, agora com Beto Quinalha, que traz os destaques do século XXI Esportes. Boa tarde, Beto. Muito boa tarde para você também, Renata. Boa tarde ao amigo que está curtindo o Século News. Isso mesmo, daqui a pouquinho, 13h, estarei aqui com Elias Aredes. Estaremos recebendo aqui, com muito prazer, o Roger Williams, que é narrador de futebol, estará conosco e a gente vai falar muito sobre esporte, lógico. Vamos repercutir aqui a próxima fase da Liga dos Campeões. Teve o sorteio hoje, alguns confrontos sensacionais para a próxima fase. Vamos falar da boa vitória do Cruzeiro, isso mesmo, Cruzeiro que venceu o jogo de ontem pela Libertadores. A gente já vê as imagens, né? O primeiro gol da equipe do Cruzeiro, venceu 2-0 e conquistou a sua primeira vitória dentro da Libertadores. Tinha 2 empates, né? E agora essa vitória diante do Mineiros, fora de casa. Uma vitória importante, né? Aliás, o meio de semana para o Brasil foi muito bom dentro de Libertadores da América. E vamos falar também dos campeonatos estaduais, de tênis. E tem, Renata e amigos, um jogaço no Rio. Simplesmente o clássico, Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco, que vai agitar o futebol carioca. Isso e muito mais, a partir da 13h. Eu aguardo todos vocês. Obrigada, até já, Beto. E a seguir você vai conhecer uma das cidades mais frias do mundo. E tem ainda o roteiro cultural. Até já. O calor intenso provoca fortes pancadas de chuva no fim da tarde em todo o estado de Minas Gerais. No norte do estado, há possibilidade de granizo. Em Belo Horizonte, a máxima é de 29 graus. Deve chover também em todo o litoral nordestino. As pancadas vêm ao longo da tarde. No Ceará, o tempo continua quente. Máxima de 31 graus em Fortaleza.